Eu amo coisas antigas e os sons de guitarra da década de 60, 70, mas ao mesmo tempo eu sou muito nerd de querer ter um controle do som, assim, então eu acabo misturando tipo uma guitarra tosqueira da década de 60 com um gold foil que apita com um pedalboard todo digital, e eu tô adorando essa aventura, assim, de misturar os mundos, e eu sinto que hoje em dia com o meu set todo digital eu consigo tirar uns sons mais lo-fi, mais podre do que eu conseguia antes. Meu nome é Felipe Coimbra, eu sou músico, guitarrista, diretor musical, começando a me aventurar no mundo da produção musical. Desde a adolescência, assim, eu lembro de ser esse nerd que fica trancado no quarto, tocando o dia todo. E eu lembro claramente de um dia que eu tava num ônibus com um amigo, onde ele falou assim, nossa, cara, a pira é tipo encontrar os sons de guitarra que ninguém nunca encontrou. E é doido de parar pra pensar isso, porque eu tinha 17 anos. E hoje, com 30, isso acabou virando a minha marca, assim, o que eu faço de melhor. Assim, o que a galera mais me chama é pra trazer o meu input de alguma forma, tanto desses sons diferentes, como também, sei lá, esses solos mais rock and roll. Acho que essa coisa da entrega, um lado meio psicodélico, meio descontrolado, assim, de não ser preciso. Se eu quiser tocar sujo, eu vou tocar sujo. Se eu quiser tocar um pouco mais limpo, eu vou conseguir tocar mais limpo também. Se for pra ser não entendível o que eu tô tocando, que seja. Tipo, várias vezes eu mando canais, assim, de coisas que eu já mando um áudio logo depois pro produtor. Tipo, cara, isso aqui não se assusta. Tipo, se você deixar baixo na mix, vai dar onda. No ano passado, os Garotinhos, que são a banda do Cupertino, ganharam um Grammy, e eu ganhei esse Grammy junto. Eu gravei um solo e é muito significativo, assim, que meu primeiro Grammy tenha sido com os meninos que são meus amigos lá de São Gonçalo. E inclusive na mesma noite eu ganhei um Grammy também com o Erasmo Carlos, um disco póstumo, que foi uma experiência maravilhosa. Além disso, no ano passado, eu realizei o maior sonho da minha vida, que era tocar com o Milton Nascimento. Significa muito pra mim que a gente tenha gravado esse Tiny Desk, inclusive com essa guitarra aqui, que é a minha primeira guitarra. E um belo dia eu não tava mais usando ela, resolvi tirar os trastes. E daí eu tirei na tora, assim, com ferro de solda. Agora normalmente tem um processo super cuidadoso, e eu saí tirando mesmo. Ela tem essa ponte flutuante. E, pô, a guitarra fretless já é difícil de afinar. Com a ponte flutuando, então, é loucura. Eu peguei várias moedas de R$1, juntei tudo, botei nesse esparadrapo e prendi a ponte. E daí no momento que eu prendi foi muito mais fácil de afinar, óbvio. Beleza, eu vou levar essa guitarra e vou tentar usar. E sempre que eu uso, ela é com o POG, que é esse pedal aqui, tirando o ataque. Sem o POG, com o POG, eu recebi o repertório e tinha a música do Ginga, que chama Saci, eu pensei, pode ser legal. O Milton faz tipo uns grunhidos do Saci, que é justo o nome da música. E no vídeo você consegue ver ele interagindo com o que eu tô fazendo meio atonal, que é isso aqui, ó. E podia muito odiar, sabe? É algo super não usual pro Ginga, que é um deus na Terra. E aí ele fala assim, nossa, gostei muito disso, hein, garoto? Eu falei, meu Deus do céu, esse é o momento mais importante da minha vida, tá ligado? Essa guitarra é uma Janine da década de 60. Eu adaptei pra barítono. E daí uma coisa que eu vi a galera usando lá fora que eu achei super interessante é o que eles chamam de rubber bridge. Os caras basicamente substituem a ponte normal por uma ponte que é feita de borracha, que mata um pouco o som. Então eu fui num Cicle, pedi pra moça se ela não tinha uma câmara de ar. E daí eu cortei a câmara de ar e coloquei aqui antes da ponte mesmo. Não é a mesma coisa do que os caras usam lá, mas é isso, dá uma onda e super cumpre o papel. Vou tocar um pouco pra você sacar.
Agora vamos mostrar na prática como que é o uso dessas guitarras diferentes no mundo real, assim, né? Essa música eu vou mostrar, chama Vaia, da Mamundi, e eu toquei essa guitarra barítono. Naturalmente eu fui por esse caminho mais grave e daí eu afinei ela em si bemol pra eu ter sempre essas notas meio soltas, assim, fazendo esse drone, deixando essa coisa meio mantra, enfim. Só as guitarras. Começa com esse harmônico, você vê que tem esse gravão. O meu processo criativo normalmente parte muito de um lugar de experimentação sem grandes pretensões, assim. O importante é ter a ideia, é ter ouvido, não o equipamento, assim. Sempre trabalhar em prol do que vai ser o melhor para aquele arranjo, para aquela produção, independentemente de ego ou de qualquer coisa. Tipo, colocar a música em primeiro plano. Eu tenho levantado bastante beat nos últimos tempos e esse aqui eu fiz quase tudo com o mouse, assim, algumas coisas específicas. E aí tem a guitarra sendo usada de outras formas, tipo, eu dou um berrão no captador. Enfim, deixa eu soltar aqui. Eu gosto disso aqui. Tipo, isso é uma guitarra, por mais que não pareça. Deixa eu mostrar isso aqui. Isso sou eu gritando no captador. Tipo, usando a guitarra mais pra fazer umas transições, assim, do que qualquer coisa. Tipo, sei lá como que eu fiz esse som. É isso. Todo ano eu tenho que estar tocando melhor, tem que estar com sons diferentes, expandir para mais formas de jogar a minha personalidade para fora. Tanto dentro da guitarra, como também no lado diretor musical, produtor musical, de direção artística, que é algo que eu super me interesso também. Música é tipo uma prisão, mano. É um negócio que eu não consigo me livrar de jeito nenhum, assim. Então, por mais que eu fuja, é um negócio que sempre tá ali. Sempre tá ali e eu já vi que vai ser pelo resto da vida, assim. Não vai ter como fugir, não.